Olá, bem-vindos a Hatzot HaShavua, meia-noite da semana. Estamos ainda numa semana onde os trechos de leitura foram interrompidos na sua sequência para atender a festa de Pesach, a Páscoa judaica, que nesse ano contempla dois sábados, portanto, duas leituras distintas que estão tentando atender a temática específica da festa da Páscoa, do Pesach. E nesse sábado, que é o sábado já de final da festa, nós fazemos leitura, temos dois eventos, digamos assim, de textos bíblicos que estão conectados com a festa. O primeiro deles é a própria leitura da Torá, que volta atrás ao momento do Êxodo, né, já que a temática é essa, a saída do Egito, a libertação do Egito, e volta justamente ao momento da abertura do mar, né, que é o sábado de Pesach, onde a leitura representa essa dimensão literal de salvação, que fica representado por esse milagre incrível, um mar que se abre, que dá passagem aos hebreus na sua saída do Egito. Então, o primeiro elemento que eu gostaria de trabalhar aqui conosco é justamente essa ideia de redenção, que está associada, obviamente, à noção da primavera, né, que um querido amigo brincava que em inglês spring vem de uma mola, né, e existe uma potência, né, existe um spring, né, que vem com a primavera, e é justamente essa força vital tão necessária, tão fundamental de renovação, que fica representada por esse momento da travessia do mar. Essa travessia que representa uma saída, né, pelo impossível, é o inimaginável, aquela solução, qualquer ideia de uma solução de resolução de problema, né, para aquela saída, não poderia contar, como nós não podemos contar no cotidiano, com uma saída dessa ordem, porque ela demanda uma intervenção nas leis da natureza, algo que obviamente nenhum de nós pode considerar ou contar com, né, e que representa justamente uma potência, um spring, que até aquele momento não existia, né? E essa é a ideia constante de uma salvação, literalmente uma salvação, que é uma potência presente na vida, que é uma potência de algo que não estava até então disponível. Eu sempre lembro até comentei em algum livro sobre antigos episódios de Flash Gordon. Estou indo lá para trás, isso aí eu via já reprises, né, porque eu acho que era década de 20, 30, né, aqueles episódios que passavam no cinema, e depois nós víamos em reprise como crianças ali, em preto e branco, aparecendo na televisão. Mas ali acontecia uma coisa que eu achava sempre muito incrível, que era o fato de que terminava cada capítulo lá, o herói Flash Gordon se via em alguma enrascada, uma enrascada tão terrível, e o capítulo terminava com aquele desfecho que parecia muitas vezes fatal para o herói. E aí, quando voltava ao próximo capítulo, você pensava, como é que ele vai sair dessa? No capítulo seguinte, aparecia alguma coisa que você jurava que não estava lá, né? Uma corda meio pendurada ali, ou algum elemento que no capítulo de sequência oferecia salvação e que no anterior, né, por isso se acabava naquele suspense, né, não tinha saída, poxa, dessa vez ele está ferrado, não tem saída. E tinha saída no capítulo seguinte, que eu acho, uma representação muito bonita. Eu acho que muitas vezes eu, como criança, me achava até quase enganado, né, porque parecia que ali tinham feito um suspense
né, um mau uso, né, uma má representação, né, do suspense, porque se eu soubesse no capítulo anterior que ele tinha uma arma, que ele tinha uma corda, etc., né, eu não teria ficado tão em suspense. Mas, se a gente vê de outra forma, talvez no capítulo seguinte, que é um capítulo de renovação desse herói, né, ali existe o surgimento de uma nova potência, uma potência que antes não estava presente na cena. Então, assim, primeiro essa é uma visão muito bonita de esperança, né? Muitas vezes pessoas até que entram em momentos de grave desesperança, né? Pessoas que pensam muitas vezes em tirar a própria vida. Uma coisa que elas não consideram é que no próximo capítulo pode aparecer alguma coisa que estava invisível, né, ali naquela cena do desespero, e que num segundo momento pode representar uma saída, uma forma de você resolver o problema. Então, assim, acreditar, né, na potência dos momentos, da sua criatividade, da sua capacitação, das possibilidades de ajuda, de apoio, né, que não estão contemplados em dado momento, mas que podem surgir, elas estão ali muito amarradas a essa ideia de uma esperança. Então, essa abertura do mar, ela tem essa característica que eu acho que é muito interessante, que é de, de você entender que há potências, há springs, né, em todas as partes da vida, e a gente não pode abdicar em momento nenhum dessas possibilidades. Né? Lembro sempre de uma história que foi contada para mim, de um sobrevivente do Holocausto, em que ele estava numa fila, né, essas filas de filme literalmente de terror, que é fila para a câmara de gás, e tinha um soldado com metralhadora apontada para todos aqueles que estavam em fila, e ele sabia lá, já tinha tido essa informação, que aquilo não era um banho, aquilo era um banho de gás e que ele ia ser morto. Então, num determinado momento, ele perdeu a esperança, ele se desesperou, porque se ele fosse em frente, ele seria morto com gás. Se ele tentasse correr, ele seria morto com uma bala. Mas ele conta uma coisa muito incrível, que veio o desespero e ele se viu ali totalmente sem nenhuma opção. E nesse momento ele acordou e ele disse o seguinte: se eu digo que não há opção, se eu construo esse cenário de que não há, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, se eu tenho esse cenário, então eu fico paralisado porque não há nenhuma opção. E ele disse para si mesmo: eu tenho uma opção sim. A opção, mesmo que pareça que eu estou 100% perdido, né, seja por um lado ou seja por um outro, eu continuo tendo uma opção. E ele faz essa opção. Ele, naquele momento, ele sai correndo, né, e, obviamente, como ele havia previsto, ele é alvejado por aquela metralhadora e ele cai, e cai, obviamente, ferido, né, naquela confusão, eles acham que ele morreu, ele não morreu, ele foi só ferido, e tá aquela confusão toda para administrar ali naquele momento. Os soldados acham que ele morreu e ele é deixado ali de noite, né? Ele se arrasta e, obviamente, ele sobrevive. Mas poderia, obviamente, ter perdido a vida porque ele estava numa situação muito difícil. Mas quando ele não abdica da escolha, quando ele se dá conta que ele continua tendo escolha, ele é um homem livre, né? Então, assim, para aquele sujeito, ele literalmente atravessou um mar a seco, porque do outro lado, na margem daquela situação, né, onde só tinha um mar intransponível, né, ele reconstrói aquele momento com esperança,
com aquilo que é fundamental a todos nós que somos vivos, né, que é a, a luta, a perseverança, né, em nome da nossa sobrevivência, em nome de cuidar de si mesmo. Então, essa dimensão da Páscoa e de Pêssar, ela é um olhar positivo, de fé, né? E a fé aqui não é simplesmente um delegar das potências, tá? E você ficar paralisado. Muito pelo contrário, né? A fé, ela deve ser o combustível para a proatividade. E é exatamente isso que a gente conta nesse momento lá no mar, diante do mar, onde as pessoas montam 4 acampamentos de procrastinação. Tá? Aquilo que já falamos algumas vezes, que está presente na alma e moral. Quais são os 4 acampamentos? Um acampamento que é se entregar e voltar, né? E essa é uma opção que não existe mais, porque a vida aponta numa direção e a gente tem que caminhar nessa direção. Um outro grupo quer guerrear lá com o faraó, né, encurralados ali no Mar Vermelho, perdão. Eles querem guerrear, mas eles não têm condições de guerrear. Então, são pessoas que vivem de ilusão, de imaginar que vão conseguir vencer alguma coisa que esse é um caminho, sim, intransponível, né, que é brigar com a realidade. Há um outro grupo que quer se suicidar e quer se jogar no mar, né? Não é atravessar, imaginar esse mar se abrindo. Eles estão tão desesperados que eles querem literalmente abrir mão da vida e se entregar. E há um grupo que fica paralisado rezando para Deus intervir. E mesmo naquele episódio onde, para todos nós, é como se Deus foi lá e abriu o mar para resolver o problema dos humanos, né? Não é exatamente assim que funciona aquele momento histórico. Funciona assim porque existe uma fé, uma determinação de saída, é ela que vai encontrar essa passagem pelo lugar que até então, como naqueles capítulos do Flash Gordon, não existia no capítulo anterior passagem. A passagem acontece com uma nova inspiração, um novo espírito que permite a eles essa passagem. Então, assim, esses 4 acampamentos são 4 acampamentos de procrastinação e procrastinação de falta de fé. Então, é muito importante entender a fé não como o lugar assim do acomodado, daquele que a fé demanda ação, uma ação que é a busca do spring, a busca dessa potência não visualizada que está em algum lugar. Né? Esse Deus que salva é esse Deus que tem muitos springs, muitas molas, né? Que é a tradução, muitas molas ali que estão esperando para que você encontre o timing certo para elas fazerem esse bust, darem esse bust, né, e fazer esse movimento. Então, é muito importante enxergar a vida dessa maneira. Querendo, né, leavdil, como nós dizemos em hebraico, diferenciando milhões de vezes, é como nesses games em que você jogar o game depende de saber que em algum lugar tem um bust, tem alguma coisa que vai conseguir que vai te botar em velocidade maior, ou que vai fazer você saltar alguma coisa. A vida é cheia de busts, né? E a fé, ela é a crença nesses busts, esses springs que a vida contempla. Ninguém pode desistir da vida, né? E não contar ou contemplar esses springs. Esse é o primeiro elemento dessa leitura desse sábado de Pêssar. A segunda leitura vai ser a leitura de um texto que acompanha cada uma das festas. Né? Ela tem um texto
do que a gente chama de Ketubim. Né? Na verdade, a Bíblia hebraica ela é composta de Torá, os 5 livros que a gente está lendo sequencialmente e que a gente está fazendo essas meia-noites da semana em cada um desses trechos dos 5 livros. Nós temos depois os profetas, que são livros posteriores, que contam a história dos juízes, o prosseguimento histórico do que seria o texto da Torá, e mais realmente os profetas, né, que constam tanto na Bíblia hebraica quanto também na Bíblia cristã. E Ketuvim são escritos específicos, tá? Os salmos são Ketubim, os provérbios são Ketubim, o livro de Esther é Ketubim, o livro de Eclesiastes é parte de Ketubim, e o livro que é lido especialmente em Pessach é o livro de Shir HaShirim, o Cântico dos Cânticos, que é esse segundo elemento muito, eu acho que importante para a gente pensar em redenção. Primeiro pensamento é aquele que a gente falou, os springs que estão aí para fazerem esses empurros, darem esses empurrões fundamentais nas nossas caminhadas. O segundo é esse elemento que contém o Cântico dos Cânticos, porque aqui vem uma nova relação do ser humano com Deus. Tá? Até um dado momento, e talvez aqui seja a grande evolução, o grande desenvolvimento que o ser humano precisa fazer. Até então, Deus é sempre um personagem hierárquico, né? O Criador e a criatura como uma hierarquia, né? E as relações mesmo dos povos pagãos. E muitas vezes até depois dos monoteístas e tudo mais, é de um Deus poderoso, um Deus que a gente teme, um Deus que é pai ou é mãe, né? Seja uma teologia que vem a partir de uma noção de uma deidade feminina ou masculina, muitas vezes ou sempre ela vem com essa hierarquia paternal, que ou ele é rei, ou ele é pai, ou ele é rainha, né? Que são categorias hierárquicas. O Cântico dos Cânticos, que é um livro muito estranho, né? Por um tempo ele, como é um livro extremamente erótico, com todas as imagens que aparecem relativas a Israel e Deus, a relação entre o povo de Israel e Deus, aparecem como a relação entre um amante e sua amada. E ali as descrições, muitas delas gráficas, tá? São eróticas, né? Mencionando, né, partes públicas, os seios, né, elementos fálicos, todos eles apresentados ali poeticamente, algumas vezes até quase que de forma direta, né? Mas ali aparece uma coisa muito importante nesse olhar de uma salvação, que é uma palavra, de novo, que pertence ao mundo, muitas vezes, religioso, né? E uma percepção da vida numa dimensão espiritual. Primeira, nós mencionamos, é a percepção de que por todos os lados existem busts à vida, existem possibilidades de saltar obstáculos que parecem intransponíveis. Um outro aspecto é essa mudança de uma relação com o Criador, né? Essa relação hierárquica também procrastina, também coloca você num lugar paralisado. Né? Quem sou eu? Né? E se tem alguém gerenciando o universo, né, eu vou ficar numa condição, de novo, de impotência. Só há potência para aquele que hierarquicamente
é o gerente, o dono, o CEO do universo. Aqui no livro de Shira Shirim, no Cântico dos Cânticos, que foi um livro, no início, por essas imagens eróticas, que ficou quase fora do cânone, tá? Para a tradição judaica foi fundamental a figura de Rabi Akiva, que de alguma maneira é o personagem, é o rabino, cerca de 2000 anos atrás, que ele advoga e acaba, obviamente, conseguindo que o livro do Cântico dos Cânticos seja incorporado ao cânone bíblico. E ele explica que esse livro ele não só é um livro sagrado, né? As pessoas talvez tivessem ali todo tipo de encrenca com o livro, porque ele tinha todas essas, essas alusões eróticas, né? E algum tipo de moral ali queria manter esse livro fora do cânone, mas ele diz, não, esse livro ele não só é sagrado, kadosh, como ele é uma expressão em hebraico para o sanctum sanctorum, o lugar mais sagrado que existia no templo, ele é kodesh hakodashim, ele é o sagrado dos sagrados. Daí vem até uma relação com o título, o Cântico dos Cânticos. E ele diz, esse livro não só ele não é mundano, como ele, entre os sagrados, ele é o sagrado entre os sagrados. E não fica claro, porque basicamente o que o livro tem é uma proposta de que Israel, como um povo, e o ser humano representado por Israel, ele é, na verdade, o amante de Deus, ou a amada de Deus. Né? E talvez esse seja o aspecto mais revolucionário e salvador dessa proposta desse livro. Imaginar que nós não somos a criatura, mas que pelas condições, pela capacitação da consciência humana, de aspectos que a espécie humana tem, que possui, digamos assim, imagens e semelhanças à divindade, no sentido de que nós não somos seres inanimados, nós somos há algo em nós que é animado, é autônomo, e isso se assemelha ao Criador ou à divindade, e imaginar que nós somos, na verdade, parceiros, amantes, e que há entre os humanos e essa concepção divina uma possibilidade de uma relação de respeito e de uma construção juntos. Construção essa capaz de frutificar nessa parceria amorosa, erótica entre o divino e o humano. Há aqui uma leitura renovada de salvação, diferente dessa relação hierárquica. Por quê? Porque ela, primeiro, ela atribui ao ser humano uma nobreza, atribui ao ser humano uma função, que não é a função ali do criador e criatura, onde você é uma espécie lá de ser clonado, ser um ser que tem simplesmente uma continuidade, que não tem nenhum tipo de personalidade e de independência daquela que é a criatura. Então, assim, esse risco que Deus toma de fazer do ser humano o seu amante, e conhecer um amante, viver essa relação amorosa, ela é de uma complexidade enorme, porque ela reconhece, em parte, uma dependência, em parte ela reconhece uma estranheza de um outro que tem a sua vontade, que tem o seu erotismo próprio,
e como isso se encaixa, como as coisas conseguem, de alguma maneira, ser realizadas por essa relação amorosa, né, que tem, de alguma forma, o desejo de frutificar. Então, a simbologia aqui usada é uma simbologia totalmente revolucionária, porque ela está propondo que o ser humano vai conseguir um dia, tá, ter essa responsabilidade de ser amante do seu Criador, né? O que isso demanda de nós, né? Demanda de nós uma responsabilidade, uma incapacidade de evocar esse lugar de um menor, um lugar de um desqualificado, e você é elevado a uma potência de qualificado, aonde é esperado de você uma correspondência, é esperado de você de que haja algo à altura e que possa ter essa relação com Deus ou com o universo. Então, essa maturidade do ser humano é dela que advém a noção também de salvação. Então, é como se nós estivéssemos falando nessa época de Pêssar, de Páscoa, de primavera, né, de libertação, de saída dos lugares estreitos, rumo a novas etapas evolutivas, né, que esse movimento, né, literalmente de parto, ele acontece por meio de dois elementos fundamentais da salvação. Primeiro, a fé que acredita nos springs, acredita nos empurrões, que alguns chamam de milagre, outros chamam de anjos que são, né, que estão ali para fazer esse empurrão, né, ou para permitir passagem em lugares que não tem passagem, né? E uma segunda dimensão disso, que é uma potência não do mundo, não dos springs do mundo, mas de um spring presente na própria alma humana. Algo que tem que brotar ainda no ser humano para tirar o ser humano de um lugar de infantilidade, que precisa de um Deus Pai, ou de um Deus Mãe, de um Deus Rei, de um Deus Rainha, que age por temor para entrar num período em que a relação ela é amorosa. E ela é amorosa, eroticamente amorosa, onde os prazeres da vida, né, os prazeres que nós normalmente jogamos sobre comer, transar, né, se dar bem, toda a nossa materialidade, onde o erótico da vida se faz em ser parceiro desse que é a força criativa desse universo. Quando a gente consegue se enxergar com essa maturidade, há uma salvação para esse lugar pequeno e desesperado de uma matéria consciente e animada que somos. Sem essa crença nos springs e sem essa crença de que em nós existe a possibilidade de uma relação amorosa com a essência da vida, com a essência criadora da vida. Essa é a noção muito incrível desse Shabat de Pêssar, desse Shabat que conclama as pessoas a buscar essas potências invisíveis que estão aí e que podem brotar na nossa relação com a vida. Até a próxima meia-noite da semana.
Shotai.